Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. Nessa aula eu quero explicar para você como é que é essa ideia da relação fundamental da trigonometria. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí um comentário, tá importante aí para a gente melhorar, ouvir a sua opinião, tá legal? Então vamos lá. O que significa essa relação fundamental da trigonometria? Para você que está no ensino médio, que já aprendeu lá as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, né? Vou dar aqui uma ideia de onde surgiu aquela relação trigonométrica para você resolver algumas equações trigonométricas. Então, pegando aqui o círculo trigonométrico, né? Fizemos um círculo, uma circunferência lá no plano cartesiano, que nós aprendemos então que tem os ângulos notáveis, né? Bom, se você tem os ângulos notáveis, se você pegar qualquer ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, então o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, se você projetar essa medida no eixo horizontal e no vertical, você vai ter uma medida aqui, ó. Essa medida aqui, o nome dela é seno. O tamanho na verdade, o eixo horizontal aqui, ó, é o eixo chamado cosseno, que eu falo que é consono. E o eixo vertical em pé é o sensono, é o seno, é o nome deles lá dentro, tá? Tá. Quando você faz isto, essa medida aqui, ó, se você parar para pensar, deixa eu ampliar melhor aqui, essa medida aqui forma um triângulo retângulo aqui. E se essa medida aqui, ó, também é o raio que é daqui até aqui, então ele mede 1. Então, se a gente pegar essa medida que tem a mesma medida aqui, ó, eu posso, independentemente da medida, chamá-lo de seno. Vou emprestar o nome para cá. O nome dele é seno. E esse pedacinho aqui é cosseno. Então, dependendo do ângulo, tem umas medidas. Nós aprendemos, cantando uma musiquinha do seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo bonitinho. É bom você acompanhar essas aulas de trigonometria que são legais para caramba, para você compreender. Então, se nós pegarmos esse triângulo aqui e puxar do lado, o que vai acontecer? Ó? Nós temos o seguinte triângulo retângulo. E aí, no triângulo retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. O que ele diz o Teorema de Pitágoras? Né? Quando você tem aqui ó, o ângulo A, o ângulo reto, o ângulo agudo B e o ângulo agudo C. As medidas opostas, então daqui até a frente, aqui, ó, é a hipotenusa, é o azinho. Aqui nós temos os dois catetos que formam esse canto. Então vou chamar aqui de Bzinho e aqui o lado oposto de Czinho. Então no Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No triângulo retângulo agora aqui, que envolve as medidas, independentemente da medida, esse cateto é o seno. A medida é chamada de seno e a medida é de cosseno. Então, é simplesmente uma observação. Então, eu posso colocar no lugar do A ao quadrado é o 1, que sempre vai ser 1 lá no círculo trigonométrico. O B aqui ó, é o seno ao quadrado e o C é o cosseno ao quadrado. Então fica a relação fundamental. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. E um exemplo bem legal que você deve saber lá no ciclo trigonométrico, por exemplo, é assim, ó, qual é o valor do seno de 30 graus? Você sabe que é 1/2. A tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. E o cosseno ó, de 30 graus, ó, 1, 2, 3, a raiz do seno, 3, 2, 1, é raiz de 3 por 2. Ó. Se você pega o seno de 30 graus, vou colocar aqui, ó, que é o 30 graus. Eu quero que você pegue o seno de 30 graus, 1/2, e eleve ao quadrado. 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Mais, pega o cosseno, raiz de 3 por 2 ao quadrado. Bom, raiz de 3 por 2 ao quadrado, nós já aprendemos. Esse 2 corta aqui, ó, e fica 3. E 2 vezes 2, 4. Observe. E aí nós temos o quê? Uma adição de fração, onde você copia o denominador e adiciona os numeradores. Ó. 1 mais 3, 4. E 4 por 4 é igual a 1. Daí que surgiu essa ideia da relação fundamental, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo
é sempre igual a 1. Você pode fazer qualquer teste no ciclo trigonométrico, pegando os ângulos notáveis, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, que dá 1. Daí é a relação fundamental da trigonometria, que você que já está no ensino médio, lá ou no finalzinho do 9º ano, você pode utilizar essa forma para resolver algumas equações, tá bom? Não esqueça de deixar seu comentário, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Bons estudos, eu acredito em você, foco nos estudos. Até a próxima aula. Tchau!